Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e apresento diariamente o podcast 15 Minutos, resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. Hoje temos dois temas. Vamos falar dos gastos do cartão corporativo do presidente Jair Bolsonaro, mas no período da transição, ainda antes de assumir o cargo de presidente. Eu estou aqui com o meu cartão corporativo. Desafio para a imprensa. Vamos fazer uma matéria amanhã, eu vou abrir o sigilo do meu cartão. Não precisa quebrar o sigilo, eu vou abrir o sigilo do meu cartão. E também falamos sobre uma possível, diminuição no número de deputados e senadores no Congresso Nacional? Aconteceu na Itália. Tem alguma chance de acontecer aqui no Brasil? Porque, na verdade, quando você reduz, qual é o nosso projeto? É reduzir 1/3 do Senado. Isso significa reduzir 27 senadores menos. Cada estado teria 2 ao invés de 3 senadores. Daqui a pouco a repórter Camila Abrão, da editoria de República aqui da Gazeta, fala do assunto. Você acompanhou nos últimos dias, aqui no 15 Minutos, os levantamentos feitos pelo jornalista Lúcio Vaz sobre os gastos com os cartões corporativos de ex-presidentes da República, Dilma, Lula e também Michel Temer. Pois é, o Lúcio continua no assunto e agora encontrou gastos com cartão corporativo feitos pelo presidente Jair Bolsonaro, só que ainda antes de assumir efetivamente o cargo. No período da transição, hein, Lúcio, teve jantares pagos com cartão corporativo pelo ainda presidente eleito? E como é que foram? Foram aqueles produtos também, assim, sofisticados e tal, como no caso dos outros presidentes? Olha, na verdade não tem a mesma sofisticação, eu diria. Inclusive na compra, assim, para dispensa, né, da Granja do Torto, não tem aquela quantidade enorme de camarão, de filé, embora tenha, né, em alguma medida, tenha também compras nesse sentido. E também não tem essas compras, assim, aquele combo cachaça, uísque, vodka, não tem. Essa bebida mais pesada não tem também. Apareceu lá apenas um control que foi oferecido num jantar. Mas, enfim, ainda assim a gente nota, né, que o presidente Jair Bolsonaro não é apenas aquele pão com leite condensado, como ele falava que comia, né, gostava de comer. Uhum. Os jantares na residência do Torto, né, que ele estava lá na época na equipe de transição, comandando a equipe de transição, e esses jantares são assim, sofisticados na preparação, né, embora também não tenham assim, camarões, lagostas, né, mas são carnes de primeira, assim, peixes também, né? E esses jantares e almoços, né, não eram só na Granja do Torto, foram enviados para o CCPB, que é o órgão onde a equipe de transição trabalhava, foi mandado um almoço lá para 15 pessoas. O Bolsonaro também recebeu essa equipe de transição no Torto, 18 pessoas, 2 vezes, e também foi preparado um almoço para eles, assim, bem muito, muito sofisticado também. E as compras, a gente notou que elas foram aumentando aos poucos, né? No início era uma pouca quantidade e depois começou a chegar assim, uma carga maior. Teve, por exemplo, 11 quilos de lombo suíno, 18 quilos de filé mignon, 10 quilos de salmão, 4 quilos de linguiça, e depois 9 quilos de bacalhau, 24 quilos de pescada amarela, 26 quilos de filé mignon. Enfim, era uma cozinha bastante farta, né? E isso tudo durante o período da transição ainda, né? Antes de assumir efetivamente o cargo de presidente, já tinha o uso do cartão corporativo da presidência, então. Pois é, a gente descobriu isso um pouco até por acaso. Eu estava investigando, analisando as compras do presidente Michel Temer. Ele foi indo, chegou até o final do mandato. E ali por novembro, veio uma informação que era preciso preparar a dispensa, né, do Torto, porque ia receber o presidente Jair Bolsonaro, o presidente eleito Jair Bolsonaro. E a partir dali começa a surgir todas as despesas dele, né? Solicitei uma informação lá extraoficialmente, né, por que tinha esses gastos. A explicação é que o presidente ainda não era presidente, não havia tomado posse. Então, por isso, eles não estavam sob sigilo, né? E aí ficaram abertos. Evidentemente que após a posse, esses gastos estão em sigilo. Só vão perder o sigilo a partir de 2023, como aconteceu também com todos os outros ex-presidentes, né? Lula, Dilma e Temer. Esse sigilo acaba quando termina o mandato. Bom, teve até um chá de panela aí nesse período da transição para o presidente Bolsonaro, ô Lúcio? Pois é, uns 2 meses atrás a gente citou o chá de panela do Senado, né? Que os novos senadores chegaram e compraram 50 xícaras, 80 copos, 30 pratos,
Vários deles fizeram um chá de panela, realmente, né? Com o nosso dinheiro, evidentemente. E o Bolsonaro parece que gostou da ideia, e então eles compraram lá, assim, vários itens de cozinha, como ralador, boleiro, peneira de aço, várias frigideiras para tapioca. As 2 frigideiras para tapioca, ela revestidas de cerâmica, uma custou R$100 e outra R$130. E teve ainda uma petisqueira que custou R$200, né? E a gente nota que o presidente foi começando a pegar o costume dos outros ex-presidentes, que não gastavam nada, não abriam a mão nem para cumprimentar. Ele, por exemplo, estava necessitando de 3 repelentes de insetos, o que é natural em Brasília, né? Tem muito inseto, e aí foi comprado com cartão corporativo, R$47. Quer dizer, os caras não abrem a mão para nada, né? Tudo é pago com dinheiro público. Então agora eu gostaria que a imprensa fizesse uma matériazinha, né? O meu gasto com cartão corporativo. Não vou falar quanto eu gastei, não. Porque tá desafiado a imprensa. Vou com você, na boca do caixa, digita a senha, passo lá, vai aparecer lá todo o meu gasto com cartão corporativo. Tá ok, imprensa? Vamos mostrar, pessoal. Porque agora estão me acusando de estar gastando 6 milhões por... 1 milhão por mês. Vamos discriminar que gasto é esse, se está no cartão, se não está. Não saber a verdade. Vamos aplicar o João 832. Vamos lá? O presidente Bolsonaro chegou a dizer recentemente aí, Lúcio, que ele pretende abrir todos os gastos mesmo do cartão corporativo. Falou até numa live dele das quintas-feiras, né? Nessa live, no dia 8 de agosto, ele falou assim, eu vou abrir o sigilo do meu cartão. Né? Ainda falou assim, gostaria que a imprensa fizesse uma matériazinha. A imprensa não faz matériazinha, faz matéria séria. Eu que estou dizendo. Sim. Né? Ele falou assim, eu não vou falar quanto gastei. Não, está desafiada a imprensa. Ele quis dizer que não gastou nada com o cartão dele, e eu imagino até que não tenha gasto. Só que o presidente, ele fez assim uma fanfarronice, porque ele não explicou para o cidadão comum, que não tem informação, que o presidente da República não paga nada com o cartão pessoal dele. Ele não paga conta de supermercado, padaria, açougue, ele não vai lá comprar e nem paga. Quem paga isso é um servidor do presidente da República, que vai lá, faz as compras, nas viagens paga o hotel, hospedagem, paga aluguel de carro, gasolina, enfim, um monte de coisa. Então, assim, se o presidente quer ser transparente realmente, quer mostrar como é que são pagas as suas despesas, ele tem que quebrar o sigilo de todos os gastos, que já são mais de 3 milhões nesse ano, da Secretaria de Administração da Presidência. Né? Aí sim, aí ele vai mostrar como que são feitas as despesas que atendem às necessidades dele e da família dele. Né? Só que tem um problema, ele não pode fazer isso, porque a lei não permite isso. A lei determina que isso está em sigilo. E por quê? A Presidência da República entende que a divulgação desses gastos, seja com alimentação, hospedagem, aluguel de carro e tal, ameaça a segurança do presidente, do vice e dos seus familiares. Isso é uma coisa discutível. A lei fala apenas assim, informações que ofereçam ameaça à segurança dessas pessoas têm que ficar sigilosas. Agora, eu não sei por que a compra de repelente de insetos ou de peneira para usar na cozinha ou de omeleteira, por que isso oferece risco à segurança do presidente? Não entendo. É como a gente conversou em outras edições aqui, né, Lúcio? Bem isso, porque quando a gente fala de transparência dos gastos públicos, é verdade, você que acompanha há tanto tempo esse assunto, sabe que já se melhorou muito, né, ao longo dos anos. Agora, tem coisas ainda que dá para avançar, né, Lúcio? Eu acho o seguinte, cara, a transparência é o caminho para tudo, né? É o caminho para o combate à corrupção, né? Para que não haja desvio de dinheiro público, e é o caminho também para se reduzir, pelo menos, essa mordomia toda que existe, né? Esses gastos desnecessários com dinheiro público. Eu acho que, evidentemente, o presidente tem que ser bem tratado, tem que ser bem alimentado, mas é evidentemente que há exageros, né? Os anteriores até exageraram mais, a gente tem que reconhecer isso. Sim. Mas há exageros também, continua havendo, pelo que a gente viu nessa curta passagem dele ali pela Granja do Torto. Não sei como está hoje. Saberemos depois do mandato, certo? Certo. Lúcio, obrigado, um abraço. Um abraço. Qual é a chance de o Brasil copiar a Itália e reduzir o número de deputados e senadores? Pois é, aconteceu isso. A Câmara dos Deputados italiana aprovou um projeto de lei para reduzir em 1/3 o tamanho do parlamento lá na Itália. A Camila Abrão é repórter da editoria de República, aqui da Gazeta do Povo.
assina a matéria sobre esse assunto e eu a convidei para vir aqui no 15 Minutos exatamente para explicar um pouco sobre tudo isso. Para começar exatamente isso, Camila, o que aconteceu lá na Itália, né? Qual foi a justificativa que eles deram e como é que passou esse projeto para reduzir o tamanho do parlamento? Bom, lá na Itália era uma promessa de campanha do movimento 5 Estrelas, que é governista, né? Eles conseguiram construir uma grande articulação e base de apoio em torno desse projeto. E aí, com isso, eles reduziram na Câmara dos Deputados dele lá, que tinham 630 vagas, vão passar para 400. E os senadores passam de 315 para 200 senadores. Mas eles conseguiram isso falando que vão economizar 500 milhões de euros por legislatura, que dura 5 anos, né? Então, eles estão nessa onda de enxugar a máquina pública. Quer dizer, a grande justificativa lá é a questão da economia mesmo financeira, Sim, né? a economia financeira, e com isso eles conseguiram juntar governistas, oposição, todo mundo. Se eu não me engano, foram 14 votos contra só. Então foi... A ampla maioria apoiou. A ampla maioria apoiou. Pois é, vamos trazer aqui essa conversa para o Brasil, então. Eu sei que esse é um tema desgastante no mundo da política, que isola, quase sempre isola. É evidente que temos aqueles que concordam conosco, mas certamente é um tema árido, né, que não encontra muita simpatia no corporativismo da política brasileira. O senador Álvaro Dias já se manifestou sobre, ele disse que, eu conversei com ele para essa matéria, ele disse que ele vem apresentando e reapresentando propostas de emenda à Constituição, projetos de lei nesse sentido desde 1999. Sim. Mas o que impede de seguir o projeto em frente é o corporativismo, ele falou. Sim, vamos lembrar que para ter uma decisão como essa, os próprios políticos congressistas teriam que reduzir o tamanho do Congresso, né? Sim. Ou seja, não é simples. E esbarra no pessoal que não quer deixar de se reeleger e quer sempre ter uma posição ali no Congresso, né? E ele comentou muito sobre isso, que isso é bom para ele diante da opinião pública, porque ele realmente quer enxugar o número de pessoas no Congresso e tal, que ele falou até que quando vê uma sessão plenária do Congresso, por exemplo, é uma bagunça, é difícil das pessoas se entenderem, chegarem a uma decisão madura sobre os temas que são discutidos. Quando eu vejo uma sessão do Congresso Nacional, né, aí fica visível que é inviável funcionar com tantos parlamentares, né? Além da questão da economia, eu me reporto à qualidade, né? Mas sempre esbarra ali no corporativismo da política mesmo, né? E mais algum senador já se pronunciou sobre isso? Assim que saiu essa decisão da Itália, o senador Jorge Cajuru fez um post no Facebook falando que quase partiram para a briga com ele quando ele apresentou uma proposta nesse sentido também, e que dos 81 colegas ele só conseguiu 6 assinaturas. Ele assina duas das PECs que o senador Álvaro Dias criou, nesse sentido de tentar diminuir um pouco, enxugar o número de parlamentares. O senador Jorge Cajuru assina também. Pois é, bom, os argumentos a favor a gente já citou alguns aqui. A questão da economia, que também estaria embutida aqui nessa proposta no Brasil. Também no caso do senador Álvaro Dias, a justificativa dele que seria menos desorganizado, vamos dizer assim, o Congresso, né, com menos gente. Mas e quem é contra, né? Quais são os argumentos que são apresentados em geral para as pessoas que são contra essa mudança, essa diminuição no número de congressistas, hein, Camila? É que o problema é que tem a situação assim, como vai ser representativo para as outras pessoas, minorias, por exemplo, que já tem uma dificuldade de se elegerem, a representatividade feminina também, tem toda essa discussão em torno disso, e como vai funcionar com menos pessoas, como vai ser a conta. Tem um projeto do senador Álvaro Dias que diz que tem que ser baseado no número da população de cada estado, e a mudança tem que começar de baixo, a partir de deputados estaduais até os senadores, que diminuiriam de 3 para 2, por exemplo, para cada estado. Menos quantidade e mais qualidade. O que nós estamos propondo é uma redução de cima e embaixo, né? Começa no Senado, passa pela Câmara dos Deputados, chega à Assembleia Legislativa e vai até a Câmara de Vereadores. Então tem toda uma complicação. As críticas na Itália, por exemplo, eles falam que
os parlamentares podem estar mais suscetíveis à ação de lobistas, por exemplo, que vão oferecer mais dinheiro para conseguir passar algum projeto, alguma coisa nesse sentido. Então tem esses probleminhas no caminho. Aqui no Brasil seria a questão da representatividade, então, principalmente, né? Sim, uma das críticas, Uma das críticas é essa. Bom, como eu falei aqui, para responder a pergunta que eu fiz no começo da conversa, qual é a chance do Brasil copiar a Itália, reduzir o número de deputados e senadores? Hoje, nula. Bem pequena, quase nula. Exatamente. Camila, obrigado. Até a próxima. Até. E esse foi mais um 15 Minutos, podcast de resumo e análise do noticiário aqui da Gazeta do Povo. A produção é da Jennifer Ribeiro, a edição de conteúdo do Rodrigo Fernandes e a montagem do Leonardo Bestloff. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!